Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a graça do Senhor Jesus, Ele venha adentrar no seu lar, na sua casa, aonde você estiver. Eu creio que Deus Ele está no controle de tudo. Não sei como é que está a sua situação nesse exato momento, mas Deus, Ele está no controle. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E por isso, neste vídeo, eu quero compartilhar com vocês um pouco da história do nosso canal. Eu criei este canal há algum tempo, né, já tem alguns anos, e infelizmente por alguma queda de energia, algo, eu perdi esse canal. Na verdade, o meu e-mail ele teve problemas, né? Ele teve problemas e automaticamente eu não consegui mais acessar este canal aqui, que é o Fala Evangelista, né? Que eu já criei há muito tempo. Já tem mais ou menos uns 10 anos que eu criei este canal aqui, já era para estar, né, engajado. Nós, infelizmente, não tivemos como continuar o canal, né? Então, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, a gente conseguiu recuperar o e-mail, tá? O nosso e-mail que a gente utiliza para postar os nossos vídeos aqui nas redes sociais, mais precisamente aqui no YouTube, né? E graças a Deus a gente conseguiu, né? Eu tenho alguns vídeos que, no caso eu sou natural de Belém do Pará, moro aqui em Santa Catarina, e teve umas férias minhas, né, que eu fui para Belém, né? Fui passear, né? Lógico, estava de férias, e aproveitei, levei meu equipamento e filmei uma igreja lá em Belém, que é uma igreja histórica, né, que é a Assembleia de Deus. Lá em Belém, ela começou o movimento pentecostal da Assembleia de Deus em Belém do Pará. E eu fui nessas minhas férias, eu fui para lá, para Belém, né, para rever meus parentes lá, né. Eu tenho alguns parentes em Belém, né, moro aqui em Santa Catarina há muitos anos. E aproveitei a oportunidade para filmar a igreja Assembleia de Deus, a primeira igreja, né, fundada, né, pelo Daniel Berg e Gunnar Wingre. Para quem não conhece a história de Daniel Berg e Gunnar Wingre, a gente vai estar trazendo um documentário, né, falando sobre, aqui no canal mesmo, né, a gente vai preparar, né, um documentário falando um pouco, não vou falar tudo, né, mas a gente vai falar um pouco sobre a história de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Para quem não conhece, Daniel Berg e Gunnar Wingre, dois suecos, que Deus mostrou para eles enquanto eles estavam lá na Suécia, né? No globo. Foi algo espetacular, gente. Foi algo sobrenatural de Deus, né? Eles, lá onde eles estavam, na Suécia, Deus mostrou para eles no mapa que eles deveriam ir lá para Belém do Pará, para justamente começar o movimento da Igreja Assembleia de Deus Mãe em Belém do Pará, né? Lá na Presidente Vargas, né? Existe um ponto turístico lá em Belém do Pará, mas existe a Assembleia de Deus, que foi fundada, né, por Daniel Berg e Gunnar Wingre, e é uma história muito linda, gente. Eu não vou falar aqui porque requer tempo, né, para a gente trazer um pouco da história, né. Eu me formei em teologia e estudei um pouco sobre a história de Daniel Berg e Gunnar Wingre, né, dois suecos que foram para Belém do Pará para justamente começar a Assembleia de Deus Mãe, que fica na 14 de março, né, lá em Belém do Pará, né, bem no centro, né, de Belém do Pará. E foi lindo, maravilhoso, né? A gente foi lá, a gente filmou, a gente gravou. Inclusive, se você quiser assistir este vídeo, né, que nós gravamos lá dentro da igreja, que nós fizemos um tour, né, na verdade lá, né? A gente gravou lá na beira-mar, lá do Vero Peso. A gente foi algo muito bonito, né? E a gente pôde voltar a rever a igreja, né? A igreja, ela já existe desde 1911, se eu não me engano, eu esqueci agora.
tá? Mas a gente vai trazer, a gente vai colocar na tela aqui o ano da igreja, tá? 1901. A igreja ela tem 101 anos, a Assembleia de Deus Mãe. Tá? A gente vai deixar aqui, né, aqui ou aqui, a gente vai deixar aqui, né, o ano que ela foi fundada, né, o dia que ela foi fundada, pelos esses dois homens suecos que foram na missão lá para Belém do Pará. E nós temos alguns vídeos aqui que a gente gravou, não os suecos, né? A gente gravou a Assembleia de Deus lá dentro, né? Por dentro. Se você quiser, você tiver curiosidade de você quiser rever ou ver, né? Não sei se você já chegou a entrar no nosso canal. É o Fala Evangelista, tá? E nós temos a gravação lá da Assembleia de Deus Mãe. Inclusive, eu tive a honra de meu casamento ser lá na Assembleia de Deus Mãe. E este casamento foi algo maravilhoso, gente. Foi a coisa mais linda que eu presenciei. Era 280, uma coisa de casais, né? Foi um casamento comunitário, tá? E foi onde eu casei, né, com a minha esposa. E hoje nós estamos fazendo a obra aqui em Santa Catarina, eu e ela e mais os meus filhos, né? O meu filho, na época, ele tinha 8 anos, hoje ele está com 19 anos, vai fazer 20. E eu tenho uma filha que nasceu aqui em Santa Catarina e ela hoje está com 9 anos, tá? Então, quando nós casamos, ela ainda não tinha vindo à vida, à existência, e nós tivemos elas aqui em Santa Catarina, é catarinense, e nós temos o nosso filho Pedro, que é paraense, mas que é catarinense também, porque ele veio para cá com 6 anos de idade, né? Hoje ele está com 19 anos, e nós construímos uma história aqui em Santa Catarina, né? Nós conhecemos um pastor que já faleceu, que é o pastor, deixa eu lembrar dele aqui, Agemiro, tá? O pastor Agemiro foi quem, foi com ele que eu vim para cá, para Santa Catarina. E quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu congreguei com ele, eu participei muitos cultos com ele, né? Na verdade, eu fui obreiro dele, né? Trabalhei com ele lá e ele me consagrou a diácono, minha primeira patente, né, na igreja, né? Primeiro, nós tivemos um trabalho lá na primeira igreja que a gente conheceu, que é a Ceia, Comunidade Evangélica Integrada da Amazônia. Eu tenho um histórico, tá? Eu vou preparar um histórico para falar sobre a ceia, para falar sobre a Assembleia de Deus Mãe, para falar sobre as células que a gente realizou lá em Belém do Pará, e o histórico aqui de Santa Catarina. A gente vai fazer um documentário para postar aqui no YouTube, para vocês participarem um pouco da nossa história, né? Eu moro, já tem 14 anos, eu acho que 14 anos a gente mora aqui, 14 ou por aí, nessa faixa aí, tá? O homem ele é menos antenado do que a mulher, né? A mulher ela grava tudo, guarda tudo, e a gente, homens, nós temos essa dificuldade de guardar as coisas, né? Eu sei que não vou generalizar, mas a gente sabe que as mulheres, elas têm mais esse lado assim de guardar, né? Os históricos, guardar as coisas na mente, e a gente tem mais dificuldade, o homem, né? Mas eu vou trazer um outro vídeo falando um pouco, né, os detalhes a respeito do que nós passamos, né, no decorrer quando nós conhecemos Jesus, né? Eu e minha esposa, a gente se conheceu no mundo, se juntamos lá, juntamos nossos trapos, e depois a gente conheceu esta igreja Ceia, e foi quando nós casamos, né, no civil, no religioso, e estamos até hoje, né, juntos, né? Nós temos uma família, nós temos um ministério. Eu fui consagrado a pastor evangelista. Aqui em Santa Catarina, nós tomamos conta de uma igreja chamada Monte Cristo, tá? Um morro aqui em Santa Catarina, um morro bem perigoso, mas o Senhor nos escolheu para cuidar daquela igreja lá, né? Nós ficamos mais ou menos uns 5 anos lá. Depois o pastor precisou da gente para trabalhar na sede, e foi quando nós nos despedimos lá do Monte Cristo, né, que foi a igreja que nós tomamos conta. Nós fomos pastores, né, e
e foi uma benção, né? A gente aprendeu muito na época lá que a gente pastoreou aquela igreja, né? Então, gente, foi algo muito maravilhoso, foi uma experiência que a gente teve magnífica. E eu espero, vou tomar uma água aqui que já está coçando minha garganta. E hoje nós estamos na sede, ajudando o pastor Pedro Henrique, que é o nosso pastor presidente. Nós temos também o pastor Salomão, que é o nosso pastor geral, né? Do campo, do campo não, o pastor do campo é o nosso Pedro Henrique. E o pastor geral é o Salomão, né? O pastor Salomão, que já veio aqui em Santa Catarina, já conheceu o trabalho que foi extenso, que nós estendemos, que o pastor trouxe, né? O pastor Pedro trouxe de Barcarena, lá em Belém do Pará, é um município, e ele fundou a igreja aqui, e foi quando nós conhecemos ele, o pastor Pedro Henrique, e eu vou inclusive trazer ele para vocês conhecerem, ele contar um pouco da história, né, da Assembleia de Deus. E eu vou preparar um ambiente aqui, né, porque eu estou aqui nesse ambiente pequeno e não tenho muito espaço, eu tenho um carro aqui ao lado, e a gente vai dar um jeito aqui de preparar o nosso ambiente para ficar um ambiente mais propício para a gente trazer os nossos conteúdos aqui, né? Eu quero trazer pessoas para entrevistar, né, pessoas para contar um pouco da história, né, cristã, né, no caso. E é isso, gente. Eu fico muito feliz de poder fazer parte desse movimento pentecostal, desse movimento da fé, né, da fé cristã. E nós sabemos que não é fácil fazer a obra do Senhor nesse pleno século XXI, porque tem muita rejeição, né, tem muita rejeição. A gente muitas das vezes, inclusive, uma coisa que eu vou falar para você, você que está assistindo esse vídeo e que está passando por perseguição, está sendo rejeitado no meio de suas parentelas, porque geralmente a gente pensa, né? Isso é uma, não sei se é só uma opinião minha, né? Mas eu acho que isso é uma generalização, né? De a gente, quando estava no mundo, né, praticando coisas erradas, a gente era querido pelas nossas parentelas, tá? Parentes são nossa esposa e filhos e tudo mais, que irmãos, né? Também de sangue. Mas a gente, quando estava no mundo, a gente agradava a todos, né? Porque a gente fazia coisas erradas, então estava tudo maravilhoso. Mas quando nós conhecemos a Jesus, eu quero falar isso para você como experiência, né? Talvez você esteja passando por isso. Que você não vai agradar. Mesmo que você se esforce, você não vai conseguir agradar, principalmente as pessoas que são próximas de vocês, né? Como, por exemplo, sobrinhos, irmãos, né? Porque, vamos supor, não sei de que forma você conheceu Jesus, né? E você teve uma dificuldade muito grande, né, para você aceitar Jesus, ou Jesus te aceitar, porque o certo não é você aceitar ele, é ele te aceitar. Então, às vezes você acha que você vai receber apoio das pessoas que estão em torno de você. Vai ser o contrário, tá? Você vai ser rejeitado, você vai ser muitas das vezes humilhado, você vai ser excluído de meio de parentelas que você achava que você iria agradar, mas não. Só que não, porque o próprio Jesus Cristo, né, quando veio a este mundo, ele foi rejeitado, né? Ele foi rejeitado, ele foi caluniado em meio às suas parentelas, tá? Então Jesus, quando ele foi colocado no madeiro, foi pelas pessoas que ele veio a este mundo, foi que realmente colocou Jesus Cristo no madeiro, né? Então as pessoas próximas de Jesus, fora José e Maria, né, que sempre cuidaram de Jesus, as parentelas de Jesus Cristo, que perseguiram a ele. Então, no caso, o que eu quero falar? No caso, nós não vamos ser diferentes, gente. Nós vamos desagradar pessoas que são próximas da gente. Não fique frustrado. Por quê, gente? Porque as pessoas, a tendência é
você ser rejeitado pelas pessoas que estão próximas de você. Não se apavore, isso é normal acontecer. Eu acabei de falar de Jesus Cristo, né, que foi rejeitado. Jesus Cristo foi caluniado, Jesus Cristo foi levado para o matadouro. Você acha que isso foi algo natural? Não, foi algo pensado. As pessoas que estavam próximas de Jesus perseguiram Jesus. Então não vai ser diferente da minha vida e da sua vida que está assistindo esse vídeo. Então eu fiz questão de gravar esse vídeo para que você possa entender que a fé nem todo mundo vai acreditar. Por exemplo, você foi transformado pelo poder da palavra de Deus. E as pessoas não conseguem entender, não conseguem compreender, mas isso é questão espiritual. Não é algo simples. As pessoas olham para você, algumas, não vou generalizar que todas as pessoas que estão em torno de você vai te rejeitar. Vai ter pessoas que não vai entender de como você foi transformado, né, no seu caráter, na forma de você falar, na forma de você andar, na forma de você ver o mundo. Para eles é algo que eles não conseguem compreender. Mas nós sabemos que é o poder de Deus sobre nossas vidas. Para a gente ser transformados, né? Quando eu estava no mundo lá, eu bebia, eu fumava, me prostituía. E de repente, não é de repente, né? Mas aconteceu algo sobrenatural de Deus na minha vida e na tua vida. E teve essa transformação. E essa transformação vai agradar alguns, uma minoria, mas vai desagradar a maioria. Porque vai ver que você não vai mais para aquela roda, né, de prostituição, e você não vai mais querer estar ali. Ou seja, aquelas pessoas que você fazia parte do ciclo dela vão te rejeitar por causa disso, vão ficar com raiva de ti, vão inclusive te xingar. Mas isso é natural, gente. Porque as pessoas não compreendem, não sabem o quão é grande o poder de Deus para transformar a vida de uma pessoa, a vida do ser humano. Então eu quero trazer esta palavra para você, mas além das minhas palavras, eu quero trazer uma palavra de motivação para você, tá? Antes de fechar esse vídeo aqui, a gente vai estar trazendo outros vídeos. A gente tem vídeos aqui no canal, você pode vir assistir os vídeos aqui, comentar, compartilhar. A gente fica muito feliz. Inclusive nesse vídeo aqui, a gente já pede para você comentar e compartilhar, porque o nosso intuito realmente é levar a palavra de Deus. E eu quero trazer uma palavra para você que diz assim mesmo, para você refletir. Não perca a fé só porque as coisas não acontecem como você quer. Deus tem algo melhor para você. Confie nele e espere no Senhor. Esta palavra eu fecho para vocês, uma palavra abençoada que venha fortalecer a sua caminhada, a sua fé. Talvez você nesse momento está querendo desistir porque o fardo está muito pesado, o fardo está muito cansado, mas Deus te escolheu. Deus não se engana, Deus não erra. Se Ele te escolheu para esta seara, não entenda que isso tudo é para te machucar, mas é para te fortalecer, para fortalecer a tua caminhada, para que você venha ter mais convicção daquilo que você acredita. Deus está no controle de tudo, está inclusive no controle da sua vida, e o mais Ele vai fazer. Calma, não se desespere, o Senhor está no controle, Ele vai trazer o melhor para a sua vida, você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Agradeço a oportunidade e que o Senhor Jesus venha abençoar a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, por mais este conteúdo, que o Senhor venha abençoar a vida desta pessoa que está aí assistindo esse vídeo, Senhor. Não sei o que está acontecendo na vida dela, na vida da família dela, mas eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor venha prover, Senhor, qualquer dificuldade, qualquer situação que esta pessoa ou essas pessoas estão passando nesse exato momento.
Eu peço sua bênção toda especial, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.